Olá, seja bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor-presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Está começando mais um EBD.com. Pois é o quadro aqui do canal Boa Semente, onde a gente comenta as revistas de Editora Betel Dominical. Você gosta de escola bíblica dominical, grupo de estudo bíblico, Bíblia? Está no lugar certo. Então, já não se esquece. Se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória, comenta, manda um alô aí para sua classe, para sua igreja, para o seu pastor. Eu leio todos, comento sempre que posso e ainda falo aqui no canal. Então hoje, logo mais, eu vou falar também. E depois você compartilha aí com a sua igreja, com 10, com 15, com 20, me ajude a levar a boa semente. Hoje nós estamos na lição de número 2, Evangelho do Filho de Deus, a reflexão, a revelação da luz do mundo. Não perde, não. Segura aí o seu lugarzinho, vai na cozinha, prepara o seu café. O meu já está aqui, está frio, tá bom? Vou tomar um cafezinho, seu chamate, pererê, tererê, aquilo que você tiver, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. E deixa aqui eu fazer a descrição desse vídeo. Eu sou um homem afro-brasileiro, sou um homem negro, tenho um cavanhaque, grisalho, a minha média não vou falar a minha idade, mas entre 50 a 50 a mais, né? Olha, não tenho cabelo, estou usando hoje um blazer marrom, uma camisa por baixo, uma camisa bege. Esse cenário é montado de maneiras que a gente possa imaginar aqui uma sala de estar. Aqui do meu lado esquerdo nós temos um flip chart, onde eu vou mostrando a lição passo a passo, onde tem o esboço da lição. Na minha frente tem um pequeno quadro e os meus objetos, onde eu for ler a revista e comentar com vocês. Ao lado do flipchart, no canto, temos uma estante com livros ali também. E a parede atrás, uma parede de tijolinho. Bom, é essa a descrição do vídeo. Você seja muito bem-vindo por você estar aqui, tá bom? Roda a vinheta. Bem, nós já voltamos. Eu quero agradecer às pessoas que são membros do canal Boa Semente, porque membro tem vídeo exclusivo. Muito obrigado por você aí que é membro do canal. Você contribui para uma quantia muito pequena, de acordo com as suas condições financeiras, e você acessa a vídeos exclusivos aqui no canal, tá bom? Muito obrigado. Mas você também pode ser apoiador do canal. E nesse caso, você vai receber conteúdo escrito, que é o material que a gente produz aqui na equipe Boa Semente, o trabalho que a gente faz. Você vai estar podendo receber esse conteúdo aí abençoado na sua casa. Quando? Às sextas-feiras. Sextas-feiras você vai receber esse material. Então tem um link aqui embaixo, entra no Apoio, você faz seu cadastro, coloca seu e-mail. Depois você aguarda que na sexta-feira você vai receber plano de aula. Nós estamos fazendo o kit EBD com perguntas sobre a atividade para você trabalhar com a sua classe. A gente tem caça-palavras, a gente tem aula bônus, tudo isso é mandado em conteúdo digital para ir para o seu e-mail. Então, muito obrigado por você que nos apoia, muito obrigado por você que nos ajuda. Todas as semanas aí estão sempre assistindo às nossas aulas, tá bom? Mas se você não puder, você pode também ser abençoado da mesma forma, porque aqui na equipe Boa Semente produz conteúdo gratuito, e nesse caso é no Zap. Telefone da bênção, 96517-2154. E se você pensar em fazer um Pix, é o mesmo número, 21 96517-2154, telefone da bênção. Você entra ali e você vai saber de tudo que a gente produz. Vai saber dos nossos cursos para professores, cursos de superintendente de EBD, cursos de teologia, liderança, obreiros, tudo ali dentro, tá? E também você vai ser direcionado para os nossos grupos de Zap ou para o Telegram, se assim você quiser, ou grupo de jovens, porque também temos lições de jovens. Aí você aguarda ali, né? Fica ali, espera, entra no grupo, aguarda, porque lá nos avisos eu coloco também na sexta-feira o material que essa equipe produz, que também são planos de aula e slides, que é produzidos aqui pela nossa equipe Boa Semente, para que ninguém fique de fora. Meu conselho é que você entre no Zap,
pega o conteúdo gratuito e também pega o conteúdo a mais, porque você vai estar ajudando financeiramente aqui o canal é independente, vive dessas contribuições, da sua ajuda e, sobretudo, das suas orações. Não se esqueça, nós estamos fazendo um trabalho que é um estudo sobre a divindade de Jesus, está sendo um sucesso, o pessoal está assistindo, a gente está comentando toda terça e toda sexta sai um vídeo sobre um capítulo do Evangelho de João, que é o tema da nossa EBD. Estou trabalhando ali nesses vídeos, nós estamos trabalhando a divindade de Jesus, capítulo por capítulo. Olha, e eu já postei ali a lição, a aula 1, que foi, no princípio era o verbo, né? Que eu vou explicando todo esse material, e tem a aula também de introdução, que eu falo sobre todo o Evangelho, de o que é o Evangelho de João. É uma aula que você não pode perder, você pode acessar tudo isso nessa playlist, assiste, é tudo gratuito para você ter mais subsídio para quando chegar na lição, você dar uma aula sensacional. Inclusive a lição 2 que a gente vai estudar, quem viu o nosso vídeo número 1, aquele que eu falo sobre a luz do mundo, Jesus, a luz do mundo, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Nesse vídeo está toda essa aula, gente, toda essa aula. Se você assistiu o vídeo de introdução e o vídeo número 1, você vai dar essa aula muito melhor do que quem não assistiu, porque você vai ter mais conteúdo. Hoje eu vou trabalhar ela aqui, mas muita coisa, como eu já falei lá no vídeo, não vou estar aí repetindo. Então, você fica atento aí em relação a isso, tá bom? Porque eu não vou repetir muita coisa, porque já está lá. Nessa semana, a gente vai postar o capítulo 2 e também o capítulo 3, na terça e na quinta. E na segunda-feira sai esse vídeo que você está assistindo agora. Vamos lá! Lição 2, o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Texto áureo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. Verdade aplicada, o Evangelho de João revela que o Verbo divino, que se fez carne e habitou entre nós, é o Cristo prometido, o Filho de Deus enviado para nos salvar. Quais são os objetivos da lição? Número 1, conhecer o contexto histórico e religioso do Evangelho. 2, ressaltar as adversidades que os cristãos enfrentam nos dias atuais. E 3, compreender a diferença entre o Evangelho de João e os Evangelhos sinóticos. Nosso texto de referência está em João 1, versículo 2 ao versículo 10. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Hinos sugeridos, 88, 111 e 139. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa estamos mais uma vez iniciando mais uma aula. Quero te pedir as Tuas bênçãos estejam sobre nós, estejam sobre os Teus filhos, sobre os professores, professoras, para aqueles que vão ministrar, Senhor, cada domingo, neste domingo, a cada um que trabalha nessa escola bíblica dominical, seja realmente abençoado por Ti. Dá-nos, Senhor, uma aula abençoada. Fale, Senhor, através de cada um deles. E, Senhor, instrua-me nesse momento para que eu possa, Senhor, traduzir e transmitir aquilo que Deus colocado no meu coração. Que não seja apenas pensamento humano, mas seja inspirado pelo Teu Espírito. Ilumina nossa alma, nossa mente, para que possamos entender e compreender e transmitir, Senhor, a Tua palavra, o Evangelho puro, genuíno e simples. Esteja com cada um desses que nos ouvem. Muito obrigado por todos aqueles que abrem as suas casas semanalmente para nos assistir, Senhor. Que ouvem na sala, que assistem junto com a família, que nos ouvem no carro, na cozinha. Senhor, que estão, Senhor, através, ó Deus, da internet, conectados conosco nessa grande família. Senhor, que entende e percebe, ó Pai, o mover do Teu Espírito Santo, através, Senhor, desta pequena semente, mas que é poderosa nas Tuas mãos. Faça frutificar, Senhor. Faça, Deus, conforme a Tua vontade, Pai. Abre, Senhor, os entendimentos, Senhor. Manda recursos para o Teu povo, Senhor. E nos dê sabedoria da Tua graça, para que possamos crescer na graça, no conhecimento, no Evangelho, Senhor, e sermos pessoas melhores, possamos espelhar a luz que vem de Ti. Tu és a luz do mundo, ilumina os nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai. Nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom,
Lição 2, Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz do mundo. Nosso texto está na lição 2, está um texto João 1, do 1 ao 10, que é o texto, né, que nós já estudamos ali no vídeo complementar. Você que não assistiu, corre lá, assiste lá, é muito importante. Bom, então, para a introdução, eu vou fazer o seguinte: eu vou partir, né, de uma pergunta. E aí é interessante, eu vou passar para vocês também uma dinâmica também, que eu acho que é muito legal, para a gente fazer aqui, uma dinâmica que eu acho que é muito bacana para você começar aí a sua aula. Não esquecendo aqui dos verbos, tá? Como eu sempre falo para você, é importante você conhecer os 3 verbos: conhecer o contexto histórico. Então você tem que levar o seu aluno a conhecer o contexto histórico, levar, ressaltar as adversidades que os cristãos enfrentam e compreender a diferença entre o Evangelho de João. Então, talvez quem sabe aí da pedagogia da Betel possa ajudar na hora de fazer os objetivos da lição, porque esses objetivos, como eu disse na lição passada, não estão sendo claros. É o objetivo do aluno, o objetivo do professor. Porque se for o objetivo do aluno, do professor, o objetivo do professor levar o aluno a conhecer o contexto histórico religioso. Aí, levar o aluno a compreender as adversidades, levar o aluno a compreender a diferença. Isso é para o professor. Se for para o aluno, já é diferente. O aluno deve estar apto a, aí está certo, conhecer o contexto histórico, ressaltar as diversidades e compreender a diferença. O ressaltar aqui está meio fora, mas enfim, mas isso é o de menos, dá para você trabalhar tranquilamente. Essa é uma questão pedagógica mesmo, os pedagogos sabem até melhor do que nós sobre isso. Então, dá uma olhadinha nisso. Agora, vamos fazer aqui uma dinâmica que eu vou fazer para vocês aqui, que eu acho interessante para a gente começar essa aula. Apagou? Apagou. Eu sempre quis fazer isso aqui. Peraí. Apagou. Sempre quis fazer isso aí. Apaga. Agora, aí você, com a luz apagada, né? Você vai fazer o seguinte. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular e vai mostrar, né? E aí você vai perguntar aos seus alunos, né? Vai falar com seus alunos, olha, e aí, qual a importância da luz, né? Sem luz, com luz, sem luz, com luz, nem luz, com luz. Olha a diferença aqui, ó. E aí você vai trabalhando com eles sobre essa questão da luz, né? Porque esse é o tema da nossa lição. Né? Falar assim, olha, tá vendo? O mundo estava em trevas. O mundo estava sem conhecimento, sem Deus, até que de repente houve luz, né? Que luz é essa? João vai dizer que essa luz é o quê? A luz do mundo, né? Essa luz é a luz do mundo. Gostou da minha dinâmica de hoje aí, ó? Sem luz, com luz. Você pode esquecer tudo, só não pode esquecer tudo, só não pode. Como é que apaga isso aqui? Ah, agora vamos de novo a mágica, ó. Gostou, né? Gostou, é só aqui no canal Boa Semente. Então, faz essa dinâmica, depois dessa dinâmica, os alunos vão ficar como? Os alunos vão ficar assim, já, né? Aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, a gente vai dizer assim: os alunos vão ficar espertos, falar assim, opa, esse professor tá de bobeira, não. Fez a dinâmica e vamos para a nossa aula. E aí você pergunta para eles, né? O que significa? Lança essa pergunta, né? É uma provocação, na verdade. O que significa luz do mundo? Que é o nosso tema, tá? O que significa? Deixa que eles falem, né, sobre essa luz. Então, gera uma discussão importante dentro da sua aula. E por que João ele vai apresentar Jesus como essa luz do mundo, né? Porque João estava discutindo ali com os filósofos gregos. Existiam 2 grupos ali que eram importantes ali, que ele vai discutir, que era o primeiro grupo dos filósofos gregos, né? E o segundo grupo dos gnósticos. Gnósticos, uma seita herética ali do primeiro século. Os gregos, eles diziam que a luz é o conhecimento. Eles diziam isso, não, a luz é o conhecimento. Então, quando eu aprendo, eu sou iluminado. O conhecimento ilumina as coisas que nós não sabemos. Nós não podemos viver em trevas sem conhecer. Lembra do luz? Com luz, né? Sem luz, a gente não pode viver em trevas, porque em trevas a gente erra, a gente cai, a gente se machuca,
a gente não se encontra, a gente se perde. Então a gente precisa de luz, e essa luz é o conhecimento. Cada vez que nós adquirimos conhecimento, menos ignorantes nós somos e mais nós caminhamos na luz. Por isso que era importante essa ideia para os gregos da busca do conhecimento, porque para eles a luz, né, é que iluminava. A luz que iluminava naquele momento era o conhecimento. Então era importante entender, aprender, filosofar, dialogar, discutir, pesquisar. Para quê? Para que se tornassem pessoas cultas, menos ignorantes. O outro grupo, os gnósticos, eles diziam que, olha, o conhecimento é, na verdade, a revelação. O conhecimento, essa luz, é uma revelação. Quando você sabe de algo, quando vem algo à sua vida, é porque você foi ali iluminado. E uma vez que você foi, então, iluminado, né? Você foi iluminado, você foi agora, você chega, né, a conhecimento. Então, conhecimento é, na verdade, uma revelação, e essa revelação, então, te leva à salvação. Para os gnósticos, a salvação se dava através do conhecimento. Ou seja, quanto mais eu conheço dessas coisas espirituais, ou conheço de Deus, ou desse mundo espirituais, mais salvo eu estou. Quanto mais eu ignoro, quanto mais eu desconheço, menos salvo eu estou. Então, materialmente falando, os gregos diziam que a luz era o conhecimento, você adquiria a luz através do saber. E os gnósticos, já no campo religioso, dizem que essa luz, na verdade, o conhecimento é uma revelação, e essa revelação te traz, então, a salvação. Isso lá no primeiro século estava sendo discutido. Você assistiu aí, comenta para mim, eu assisti, né, o vídeo número 1, né, Eu Sou a Luz do Mundo. Comenta para mim, porque eu quero saber se você está assistindo. Eu sei que bastante gente assistiu, mas tem gente que é não bobeira, gente, não está assistindo. Então, é importante aí você assistir. Tá legal? Beleza, você assistiu, beleza, então vamos continuar. E aí, se você não sabe, aí de repente, né, deixa eu te mostrar aí onde está o nossos cursos, né? Porque às vezes a pessoa, pastor, eu não estou achando, eu não estou sabendo, né? E ó, você vai aí, ó, vai, rolou, entrou no nosso site, aqui Boa Semente, tá? Aqui no YouTube, você vai rolando, ó. Aqui é o vídeo para membros, tá? Membros tem esses vídeos aqui. Aqui tem a playlist da ibd.com. E logo depois você vai ver uma playlist só ibd.com, onde tem os vídeos. Ó. Isso aqui foi a introdução ao Evangelho, isso aqui são de escatologia, enfim, para quem gosta. Então, você tem que ir lá assistir esse vídeo aqui, que é o vídeo que vai te dar aí uma capacidade muito grande de você. Peraí, eu não sei. Que vai te dar aí um conhecimento bom para você poder trabalhar, tá bom? Então você não esquece aí, assiste esse vídeo que vai ser bênção para você aí, tá bom? Bom, então é isso, né, que eu queria mostrar aqui para vocês. Então, nesse vídeo eu falo sobre isso, sobre os gregos e a filosofia grega e a filosofia gnóstica, né? Conhecimento gnóstico que é caro para a gente poder entender isso hoje, a gente precisa entender. Mas muito bem. Então, essa era a discussão. E aí, o que acontece? No meio desses dois grupos que estão ensinando, João, então, vem trazendo agora algo revelado. João diz, não, Jesus é a luz, não é o conhecimento, que é a luz, não é o saber que é a luz, não é o estudo que é a luz, não são os deuses que são luzes, mas Jesus é a própria luz. Ele não traz a luz, ele é a luz. Isso significa ou implica dizer que ele é a salvação. Ele é também, como os gregos acreditavam ou achavam, os filósofos, mas ele também é o próprio conhecimento. Ele não dá conhecimento, ele é o próprio conhecimento. Ele não ilumina, ele é a própria iluminação. De quem? Do mundo. Jesus é o Salvador, é a luz do mundo. Esse mundo, né, estava em trevas. Por isso que ele diz que o mundo estava em trevas, né? Mas o mundo que estava em trevas viu a sua luz. Então, essa luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. Não é o conhecimento, não é a sabedoria, não é o saber, não é a iluminação material, mas é o próprio Filho de Deus,
encarnado, ou seja, agora feito homem, que está agora entre nós e que nós podemos compreender. Então, essa introdução então, é importante a gente entender, né, que Jesus é a luz do mundo. Verbo. Aí ele fala no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos destrinchar aqui um pouquinho para a gente entender isso. Vamos lá. Verbo. Esse verbo significa, ou vem do grego, né, logos, do grego logos. Por que vem do grego? Porque o Evangelho de João foi escrito em grego, tá? Ele estava falando ali com os gregos daquela época. Então, o logos, essa palavra logos, né, ela significa razão, tá? Razão. O logos também pode significar palavra ativa, ok? Então, a razão, o logos, no princípio, ou seja, a razão que vocês estão discutindo estava lá no princípio. Esse conhecimento que vocês estão falando estava lá no princípio. Então, ele vai falar desse verbo. Vocês querem saber de verbo? Querem saber de conhecimento? É o próprio Jesus. Por quê? Porque lá no princípio de todas as coisas, ele já estava querendo dizer o quê? Querendo ressaltar a eternidade de Jesus. Ele é eterno. O que é eterno? Vamos fazer um desenho aqui para a gente entender. Desenho para a gente poder entender o que é eterno. Eterno é aquilo que não tem nem começo, nem fim. Ele é eterno. Então, esse Logos é eterno. Então, se ele é eterno, ele também é divino. Por quê? Porque ele vem de Deus, ou ele é o próprio Deus, né? Ele é Deus, ele é divino e ele é criador. Por que criador? Porque tudo que foi feito por ele. Então, pelas mãos desse criador, e o seu nome é Jesus. Então, Jesus é esse que nós acreditamos, que nós cremos, que João apresenta como o Verbo, como o princípio, como o Logos eterno de Deus, vindo de Deus, que habita entre os homens. Esse Jesus que habita entre os homens, habitou entre os homens, está lá em João, nós já fizemos esse estudo aí, né? Versículo por versículo, então a gente não precisa aqui falar versículo por versículo, inclusive é o texto da nossa lição. Esse homem chamado Jesus, que significa Salvador, né? Importante, Jesus, ele é o próprio Deus conosco. O que significa Deus conosco? Você que é bom estudante de Bíblia, Emanuel, né? Deus entre, Deus dentro, Deus no nosso meio, Deus aonde nós estamos. E aí nós vamos para uma reflexão, momento para a gente fazer uma reflexão e com seus alunos, com aquelas pessoas que estão te ouvindo, que estão assistindo, o que nós temos que entender aqui? O que significa Jesus ser o Verbo eterno? Pergunte então à sua classe, o que significa isso? O que significa Jesus ser o Verbo eterno? Significa? É uma boa pergunta, né? Qual é uma boa pergunta? O que significa? Aí você vai deixar que eles falem, que eles, não, o verbo. As respostas têm que ser essa: razão, palavra ativa, princípio de todas as coisas. Palavra ativa. O que é palavra ativa? É fazer, o agir, né? O agir, a ação instrumental de Deus, poderosa de Deus, das mãos de Deus. O que significa? Depois você dá a resposta. Por que muitos, acho que essa aqui é mais profunda, por que muitos rejeitam a luz, mesmo ela brilhando? Ou seja, porque muita gente não aceita. Muitos gregos não aceitavam, muitos gnósticos não aceitaram, nem todo mundo aceitou. O evangelho não é para todo mundo, né? Aqueles que creem serão feitos filhos de Deus, conforme João fala para nós. Aqueles que creem, mas por que aqueles que creem? Porque muitos não creem. Por que será que muitos não aceitam? Desde que eles falem, que eles pensem, que eles reflitam, e no final, uma das respostas a Bíblia diz que veio para o que era seu, o seu, do próprio João, né, veio para o que era seu, e seu não receberam. Em outra passagem vai dizer que as trevas amaram mais as obras das trevas do que a luz. E o apóstolo Paulo fala que eles não vêm para a luz para que, aliás, o próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo, né?
E por isso que o mundo nos odeia, por isso que o mundo não gosta, porque nós denunciamos as trevas, não é que nós apontamos o dedo, não é que nós dizemos, mostramos ali, ali, não. É porque quando eles se aproximam, começa a aparecer os defeitos. Por exemplo, aqui nesse ambiente você vai ver, né, que tem lugares claros e lugares escuros, né? Em lugares escuros, alguma coisa pode se esconder. Nos lugares claros, tudo fica à mostra. O flip chart está num lugar claro, em contraste com o fundo que é escuro. Esse contraste é para que você veja melhor o que está na frente. Para que você destaque aquilo que está na luz, é preciso que tenha um destaque escuro, um fundo escuro. Então, essas pessoas, elas não vêm para a luz porque elas gostam de ficar escondidas, elas gostam de ficar na surdina, elas gostam de ficar ali, ó, onde ninguém está vendo, ninguém manifesta. Aqui, o nosso ali tem um, você não está vendo, mas ali no cantinho tem um astronauta. O astronauta está ali escondido, está ali. Ó. Por quê? Porque ninguém vê. Ele está ali lendo quietinho, né? Ninguém vê. Agora, se ele sair de lá e for para a luz, você vai ver que tem um astronauta aqui, ó. Um astronauta. Deixa eu mostrar para você o astronauta. Aí o astronauta aqui, ó. Voando aqui, ó. Tá querendo ver, vem da Lua, vem da Lua, vem da Lua, mas ele quer ficar escondido, quer ficar dormindo. Vai ficar dormindo, tá escuro. Por que, que as pessoas não vêm para a luz? Porque elas não querem ser incomodadas, porque elas vão ser incomodadas no sentido de que as suas obras vão ser manifestas. Então, esse é o motivo pelo qual as pessoas não vêm para Jesus. Reflexão final: eu e você precisamos ser reflexo desta luz. Então, se Jesus é a luz, né? E aí vem a dinâmica do espelho, você pode usar. Se Jesus é a luz, nós somos o reflexo dele. Nós olhamos para ele e refletimos a sua luz. É como se nós estivéssemos aqui, né? Nós estivéssemos aqui, nós olhássemos para Deus, então essa luz, ó, veja bem, essa luz que vem de cima, Jesus é aqui a luz. Essa luz vem de cima, mas não ilumina tudo. Ela não consegue iluminar tudo. Essa parte do globo terrestre fica escura. É isso que dá origem aos dias e às noites, o movimento da Terra em volta do Sol. Agora, se nós tivéssemos espelhos aqui, o que aconteceria? A luz bateria nesses espelhos e iluminaria a parte escura. É isso que acontece, né? A física mostra isso, né? No caso, nós temos um espelho que Deus criou, que é a Lua. A Lua é esse espelho, né? Que ela reflete a luz do Sol para poder clarear a noite. Então, olha só, se não tivesse a Lua, a noite seria um breu. Eu e você somos como esse satélite, nós somos como essa Lua. Nós pegamos a luz de Deus e refletimos sobre o mundo. É ok? Ou seja, a nossa experiência, a nossa vida, nosso modo de ser tem que ser um modo de ser que espelha a divindade de Deus. As pessoas não veem Deus, mas veem a minha vida, veem o meu comportamento, veem aquilo que eu faço, aquilo que eu reflito, a vida que eu reflito. Quando você olha para a lua à noite, você não está vendo necessariamente a lua, mas você vê o reflexo da luz do sol batendo nela. Em algum momento, em algum lugar, do outro lado do hemisfério, o sol está brilhando e o que ela está fazendo é refletir a sua luz. E nós temos que ser isso. Aí você fechou aí a sua aula, né, a sua introdução aí com chave de ouro, com chave de ouro. E se eu fosse você, o pessoal perguntou, poxa, bota aí o Pix aí para a gente poder saber, 96-517-2154, o telefone da bênção, você entra lá e você vai poder nos abençoar. Tá gostando? Deixa o like aí, dá o glória, essa lição 2 está muito boa para a gente estudar. Esboço da nossa lição, do lição 2, vamos entrar agora na revista, e agora eu vou bater com vocês aqui passo a passo, como é que o autor está comentando, e eu trouxe aqui alguns comentários que eu acho muito pertinentes, e também fazer alguns alertas para você. Um contexto histórico. O Evangelho de João foi provavelmente escrito entre os anos 90 e 100 em um contexto histórico marcado pela crescente separação entre cristãos e judeus. O apóstolo João teria escrito para fortalecer a fé dos cristãos diante das dificuldades e dos muitos debates com as autoridades das sinagogas. Aí nós vamos no ponto 1, né? Autoria material. Os pais da igreja, como Eusébio, Clemente de Alexandria, Irineu, Lion, Teófilo de Antioquia e Policarpo, concordavam sobre a autoria do Evangelho de João ser do próprio João, que se refere a si mesmo como um discípulo amado. Eu vi o pessoal discutindo, falou assim, quem falou que era o discípulo amado? Foi ele mesmo que disse que era o discípulo amado, porque foi ele que escreveu, né? Ou o discípulo a quem Jesus amava.
João finaliza seu evangelho como aquele que testifica destas coisas e escreveu. Portanto, é razoável supor que o apóstolo João seja o autor do livro que leva o seu nome. Quem são essas pessoas que ele está falando aqui? Essas pessoas são chamados pais da igreja. São que as pessoas que lá no primeiro século, no primeiro século não, depois, 200, 300 anos depois, eles vão começar a debater na hora de formar o cânon e se escolher os livros que vão entrar ali para o cânon, discutir se é mesmo viável, porque existiam milhares de outros livros. Né? E o livro de João, será que foi realmente um livro fidedigno? Será que foi alguém que andou com Jesus que está escrevendo? Então eles vão se reunir e eles vão atestar. Algumas pessoas aqui são importantíssimas. Policarpo foi bispo também, né, naquelas regiões ali. Foi um homem importantíssimo. Se não me engano, Policarpo foi bispo também em Pérgamo. E Pérgamo foi bispo de Pérgamo, eu creio que sim, agora não me lembro mais, mas é melhor não falar errado, é bom você pesquisar. Mas Policarpo foi um bispo daquela região, também muito importante. Eusébio foi um dos pais da igreja, eram filósofos gregos, eram pais da igreja, pessoas que se convertiam ao evangelho, que estudavam, que interpretavam as escrituras, e eles também concordavam que foi João que escreveu. Mas, gente, o que eu sempre digo aqui, não é ao caso você discutir, entrar nessa discussão para a escola bíblica dominical, quem foi que escreveu, se foi João, se não foi, isso não importa, o que importa é o conteúdo, porque nós sabemos, segundo a história, que muitos dos livros que a gente que eram atribuídos a essas pessoas não foram eles, porque é uma forma judaica de homenagear essas pessoas. O importante é a gente verificar os escritos, o conteúdo, se é realmente um conteúdo saudável, se é um conteúdo crível, se é algo que realmente foi visto, que aconteceu, que está em consonância com o restante das escrituras, né? Isso é chamada crítica interna. Então, a crítica interna está em consonância com os outros evangelhos, está em consonância com o restante da Bíblia, ponto positivo, está em consonância com os outros temas doutrinários, o que Pedro diz, o que João, o que Tiago diz, o que Paulo diz, ok. Crítica externa, né? O que os dados que são oferecidos pelo livro que a gente pode ver no exterior, quando cita um governante, aquele governante existiu, quando fala de uma lei, aquela lei estava em vigor, quando fala de uma moeda, aquela moeda, então isso é crítica interna e externa. Fez isso, bateu, isso que é importante. Mas nós atribuímos, né, o livro a João. E tem as referências aqui pelas quais ele vai dizer que o livro pertence a João. Aí isso no vídeo lá eu já falei, expliquei bastante. 1.2, a data e o local. Eu botei aqui primeiro século, né? Por quê? Porque foi nesse momento que ele escreveu aqui. Inclusive, eu pulei aqui, ó. Eu pulei de um ponto para o outro porque está aqui no. Agora que é 1.2, né? Tá. 1.2, a data e o local. O quarto evangelho não contém citações exatas a respeito do local onde foi escrito, nem quanto isso aconteceu. Entretanto, de acordo com a tradição, ou seja, os escritos mais antigos, estima-se que o livro tenha sido escrito na cidade de Éfeso, atual Turquia, inclusive porque Éfeso, segundo essa mesma tradição, foi a igreja que João liderou entre os anos 90 e 100, ou seja, depois da destruição de Jerusalém e antes do exílio de João na ilha de Patmos. Observa-se o Hernandes Dias Lopes, que é consenso entre os estribados nas evidências históricas, estribados, para que essa palavra é difícil, né? Estribado, ou seja, apoiado. Você não botou apoiado, mas enfim. Bom, evidências históricas, é coisa dos Dias Lopes. Nas evidências históricas que João escreveu esse evangelho na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, onde morou por longos anos, pastoreou a maior igreja gentílica da época, liderou as igrejas da região e morreu já avançada velhice, nos dias do imperador Trajano. Aqui tem duas informações aqui meio que desencontradas. No começo ele diz que escreveu antes do exílio na ilha de Patmos, e depois ele cita Dias Lopes dizendo que ele morreu lá em Éfeso. Ou seja, uma coisa ou outra, não dá para você fazer as duas. Por quê? Porque se você diz que ele foi antes do exílio, então ele foi para o exílio e depois ele morreu no exílio. Mas aqui está dizendo o seguinte, não, pastoreou a maior igreja gentil da época, liderou as igrejas da região e morreu já avançada velhice. E a gente sabe que João não morreu na ilha de Patmos. Então, a história mostra que esse livro foi escrito depois de tudo o que aconteceu. Se foi João que escreveu, isso foi depois, porque ele vai ser preso, se não me engano, no ano 90.
ele vai ser exilado para a ilha de Patmos, ele não morre na ilha de Patmos, ele é retirado da ilha de Patmos, ele retorna, e diz a história que ele voltou a pastorear a igreja onde ele estava. Então, acredito que nesse momento é que ele deve ter narrado essas experiências, narrado essas histórias, escrito aí esse evangelho, tá bom? Então, a data é o quê? Primeiro século, entre 90 e 100, tá? E o interessante aqui, eu trouxe aqui para a gente marcar, é que nós já tínhamos outros livros escritos. Outros livros já tinham sido escritos. Então, o Evangelho de João foi o último livro a compor, porque Mateus já tinha sido escrito, Lucas já estava sendo escrito e Marcos já tinha sido escrito. Inclusive, Marcos sendo o evangelho mais antigo. Por último, faltava, então, o escrito de João. Talvez por isso que o evangelho seja bem diferente de Mateus, de Lucas e de Marcos. Ele vem trazer algo que esses evangelhos não traziam ainda, não ainda tinham visto isso, não tinham ainda falado sobre isso. E ele agora vem falar sobre essa divindade que estava faltando, ou seja, inspirado, nós cremos, pelo Espírito Santo. O Evangelho de João vem compor esse grupo dos 4 evangelhos, formar esse grupo chamado Evangelhos, que vão ser fundamentais para darmos visão sobre a vida e a perspectiva de Jesus. Bom, 1.3, os destinatários, ou seja, para quem que ele foi escrito? O Evangelho de João foi endereçado tanto aos judeus quanto aos gentios, ou seja, né, para aquelas pessoas que viviam ali. Embora eles vivessem em um ambiente cercado pelo gnosticismo judaico, o desejo de João era apresentar Jesus como Cristo, o Filho de Deus. João 3, 16, 18, e assim, quem cresce teria a vida em seu nome. Vamos ver João 3, 18, que eu acho interessante a gente ler. Vamos ver aqui João 3,18, que acho que João 3,18, acho que vale a pena aí a gente ler. Vamos, enquanto você aí procura, eu estou vendo aqui João capítulo 3, deixa eu ver, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal e odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Lembra lá do meu astronautazinho que está escondido ali? Ó? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Então, é isso. João 3, 16, 18, ele vai falar sobre isso. Assim, quem cresce teria a vida eterna em seu nome. Deixa eu ver aqui, João 3. Não, João 3 não, João 20, né? Deixa eu ver qual versículo. João 20, versículo 30. João 20. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia. É sempre interessante ele falar sobre a vida, né? Sempre mostrando aí esse aspecto importante da vida. 1.3, então, esses destinatários que ele está querendo dizer aqui, quem são esses destinatários? Para quem que ele escreveu? Escreveu para os judeus em diáspora, você que assistiu o vídeo já até sabe. Quem são os judeus em diáspora? Se não existia mais, né, Jerusalém, Jerusalém havia sido destruída no ano 70, esse livro depois de 70, 90, a 100, então os judeus estavam dispersos pelo mundo. Lá na Ásia Menor existiam muitos judeus que estavam praticando lá a sua religião, eles não queriam saber nada de cristianismo. E também os filósofos gregos e pessoas que da própria região que adotaram a filosofia helenística e não eram cristãos. E também para o terceiro grupo, que eram os próprios membros da igreja que precisavam conhecer mais a Deus. Então eu desenhei aqui uma identidade. Qual é a identidade? A identidade de filho de Deus. João escreve para mostrar que esse Jesus não é um professor, não é um rabino, não é um líder apenas. Ele é o próprio Deus encarnado. Oh, isso é tremendo, isso é maravilhoso no livro de João. Tópico 2, o contexto histórico. Eu quero que você preste muita atenção,
porque aqui há algumas confusões que a gente tem que tentar resolver. Contexto histórico. O Evangelho joanino está entre os registros do final do primeiro século do cristianismo, num tempo de crescente oposição aos cristãos, apostasia e disputas sobre a natureza de Jesus Cristo. Sim, havia uma perseguição do Império Romano que estava em curso, João mesmo se sofreu essa perseguição, né? Ele sofre essa, 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 essa perseguição por conta do Império Romano que não aceita a ideia de que um povo diga que tem um outro senhor, que tem um outro rei. Embora seja espiritual, eles estavam com medo disso, então, logicamente, esse grupo chamado Eclésia, que significa tirados para fora, estavam sendo perseguidos. Beleza, quanto a isso. E é nesse ambiente de perseguição, mesmo já tendo outros evangelhos circulando, João vai escrever para fortalecer essa fé, para que creiais que esse Jesus é o Filho de Deus, como a gente leu em João 20. Naqueles dias, os cristãos sofriam afrontas e perseguição por parte dos judeus, do helenismo e do gnosticismo. Aí você vai ter que prestar atenção, porque para a gente não confundir ainda algumas coisas que está acontecendo aqui. 2.1, judaísmo e cristianismo. O movimento judaizante fez uso de muitos meios para tentar atingir o cristianismo com suas perspicazes manifestações. Os evangelhos nos mostram as constantes críticas da liderança religiosa judaica contra o discurso de Jesus e alguns componentes dos que o seguiam ou foram beneficiados por suas ações. Ao dizer, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus recusou o ensinamento judaico de que nenhum homem pode ser intermediário entre o Criador e os seres humanos. Os judaizantes condicionavam a salvação às observâncias da lei mosaica. Para eles, manter-se fiel à identidade judaica era mais importante do que professar a fé em Cristo Jesus. Aí eu botei aqui um sinal de cuidado. Um sinal de cuidado. Por que esse sinal de cuidado é importante? Para não reforçar, tá? O ódio, a discriminação, ao dizer assim, os judeus estavam perseguindo os cristãos. Os judeus estavam. Porque essa ideia é uma ideia muito perigosa. Vamos colocar no lugar do judeu. Esse judeu, que é religião, judeu é uma religião, não é uma nação, é uma religião, né? Uma religião do judaísmo, ela se contrapunha ao cristianismo. Lógico, assim como o cristianismo se contrapunha a outras religiões. Então, acusá-los de, olha, estavam perseguindo, eles, lógico, eles estavam dentro do seu ponto de vista, dentro do ponto de vista do judeu, isso que é muito importante você entender, eles estavam certos, porque Jesus disse, eu sou, ninguém poderia dizer eu sou senão Deus. Jesus curou no sábado, ninguém poderia curar no sábado. Jesus comia com pecadores. Jesus curou, recebeu ali, né, os agrados de uma mulher que era pecadora. É, comeu na casa de Zaqueu. Então, Jesus não tinha nenhuma prerrogativa aos olhos dos judeus que pudessem dizer que ele era o Filho de Deus. Pelo contrário, o próprio Evangelho de João vai dizer, se eu não me engano, agora no capítulo 8, não lembro, mas eles vão acusar Jesus de ter demônio. Falam assim, Jesus, você está endemoniado? Eles, por quê? Porque eles não aceitavam, eles tinham horror a essa ideia. Então, temos que colocar as coisas em contexto. Né? Não é dizer que eles eram maus, que eles eram perseguidores, que eles estavam criticando, implicando, não. Dentro do ponto de vista deles, eles não poderiam realmente aceitar essa religião. Tá? E outra coisa também é quando fala do helenismo, que eu vou falar aqui no tópico 2, a filosofia, quando fala assim, a filosofia perseguia o evangelho. Gente, a filosofia ela não é má, a filosofia é boa, a filosofia é importante. O apóstolo Paulo ele dialogou com a filosofia. Quando ele vai em Atenas ali pregar, ele vai falar sobre o Deus desconhecido. Ele vai discutir com os grandes filósofos da época e ganhar desses filósofos. Ele não desprezou o conhecimento, ele amava o conhecimento. Filosofia significa amigo do saber. Então, aquelas pessoas que eram filósofos, não necessariamente eram pessoas ruins, mas muitas das vezes, sim, o pensamento filosófico é contrário ao que ensinam as escrituras. E aí é que a gente tem que ter cuidado, mas também a gente tem que ter cuidado para a gente não exacerbar nessas críticas e dizer assim, a filosofia fez isso, os judeus fizeram isso. Não foi necessariamente assim. Essas rusgas entre eles era algo normal e que deveria mesmo acontecer naquele momento.
a igreja está sendo firmada, temos a igreja ali, né, que é colocada ali em Éfeso, na cidade de Éfeso, uma cidade, portanto, helenística, uma cidade com costumes diferentes dos costumes cristãos, costumes ali pagãos, adorando a outros deuses. Tem uma igreja ali e tem a cultura do mundo que está toda hora fazendo pressão. E a gente tem que entender isso. Aí quando chega no 2.2, contexto religioso, aí, né, o helenismo e o cristianismo. Aí ele vai dizer, vamos dizer assim, o helenismo e o cristianismo, posteriormente à morte do Filho de Deus, surgiram diferentes ideias sobre sua real missão, o que gerou divisões entre alguns grupos que entendiam a mensagem do evangelho de modo distinto. O helenismo foi considerado uma religião pagã que se opunha ao cristianismo. Gente, não. Helenismo não era uma religião, sim uma cultura nascida na Grécia e predominante no mundo antigo. Então, gente, aqui tem cuidado, isso aqui não está correto. O helenismo é uma cultura. Como é que surgiu o helenismo? O helenismo surge lá do Império da Grécia, o terceiro, ou seja, penúltimo império, liderado por Alexandre o Magno, que conquistou toda aquela região. E ele vai difundir, apesar de ser macedônio, dessa justamente a região aqui que a gente está falando, de Éfeso, dessa região de Pérgamo, Tiatira, essa região da Ásia Menor, ele vai se apaixonar pela cultura grega, ali na Península, então, Ibérica. Ele se aproxima, da Península Ibérica, na Península ali do Mar Vermelho, do Mar Morto, né? Ah, e ali ele vai trazer, né, Mar Jônico, ele vai trazer essa cultura dos helênicos, ou seja, da Grécia, e vai expandir pelo mundo. É a moda de falar, é a língua, são as religiões, tudo isso. Modo de vestir, de ser. Então, isso é uma cultura, de saber. Então, isso não é uma religião, isso é uma cultura. A gente tem que ensinar corretamente. E aí, quando vem o Império Romano, o que o Império Romano faz? Ele adota a cultura dos gregos, que foi esse mundo grego, o grego helenístico, né? A cultura helenística, ela vai se espalhar pelo mundo. Então, os romanos, eles vão beber dessa cultura e vão espalhar pelo mundo. Quando o apóstolo Paulo começa a pregar, ele está imerso nessa cultura helenística. Todo mundo está imerso nessa cultura helenística. Isso não é uma religião, isso é uma cultura. Isso aí eu trouxe um exemplo aqui, ó. Por exemplo, hoje nós temos uma cultura hegemônica. O que é uma cultura hegemônica? Uma cultura dominante. Qual que nós temos cultura hegemônica hoje? A cultura americana é uma cultura hegemônica. A gente usa palavras inglesas, a gente usa roupas americanas, a gente alguns gostam, outros não, né? Mas tem a cultura lá, havia, hoje não tanto, mas havia essa ideia de expandir através dos filmes, da literatura, a cultura americana, o jeito de ser, American Way of Life, né? Então, isso é uma cultura que é espalhada, modo de ser, de agir, de pensar de um povo. Cultura americana, isso não é demônio, isso não é uma religião, isso é uma cultura. Naquela época, a cultura hegemônica era a cultura helenística. Então, você tem que ter atenção quanto a isso. Eu botei aqui um penha bem grande para você ter atenção e ensinar corretamente. E explicar para sua classe que era uma cultura. Agora, o fato de ser uma cultura, não é que você tem que aceitar essa cultura. Então, logicamente, o apóstolo Paulo sabe que é uma cultura, sabe que não é um demônio, e debate com ela, confronta essa cultura. Muito bem, chegamos agora ao entendimento. É uma cultura, só que a gente tem que debater com ela. Falar assim, olha, essa cultura não é legal, essa cultura é contrária. Nem toda cultura é benéfica. Não é isso? Então, ali, ó, vamos continuar. Gnosticismo e cristianismo. Aí ele diz assim, enfrentava algumas heresias em especial. Deixa eu ver. O helenismo foi considerado uma religião pagã. Já vimos que não, que esse grupo possuía uma inquietação filosófica quanto ao sentido da vida e a felicidade do indivíduo. Ou seja, eles diziam, bom, onde está a felicidade? São questões filosóficas. As escrituras nos alertam contra todas essas filosofias. Não, peraí. Aqui o apóstolo está falando, Colossenses 2,8, está dizendo assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aqui o apóstolo Paulo não está falando contra todas as filosofias, está falando de todas as filosofias contrárias. Vamos ler direitinho, se você pegar outra versão, você vai ver. Então, toda a filosofia que é contrária a Deus, que é contrária a Cristo, que é contrária à nossa fé, aí sim nós vamos ter cuidado. Mas as filosofias, de uma forma geral, elas são muito boas. Inclusive, existe a filosofia cristã, né? Então, se tem filosofia cristã, se você fez teologia, você deve ter estudado filosofia cristã, e muitos entendem o próprio cristianismo como uma filosofia de vida, ou seja, o cristianismo também é uma cultura.
Pois é, só um minutinho, a gente vai continuar já já o vídeo, mas eu preciso dar um aviso muito importante aí para todos vocês do canal. Vocês sabem que nesse trimestre, o terceiro trimestre aqui, da editora Betel Dominical, né, vai ser falado sobre o Evangelho de João, a divindade de Cristo no Evangelho de João. Então, vai ser um trimestre muito abençoado, como todos esses que a gente já teve. Mas eu queria preparar algo mais para você que é professor de ABD, superintendente, para ter mais subsídio ainda, além dos vídeos que a gente prepara, além da revista, né, essa boa revista que é da Escola Betel, da editora Betel Dominical, a gente preparou um conteúdo aí exclusivo para você. Então, toda terça e toda quinta a gente vai estudar um livro do Evangelho de João. Vem comigo nesse propósito, são 21 capítulos que mostram a divindade de Jesus. E nós vamos começar já, assim que começar o trimestre, depois da gente postar a lição de número 1, logo depois, na terça-feira, a gente já posta já o capítulo 1 de João. Na quinta-feira, o capítulo 2. Na outra terça-feira, o capítulo 3. Vem comigo que tem muita coisa boa para você aprender com profundidade bíblica. E mais, também a gente vai fazer algumas atividades que você vai poder baixar gratuitamente no nosso site juliocesamedeiros.org. Funciona assim, você assiste o vídeo com a gente, assiste o vídeo, baixa o conteúdo, faz a atividade e manda para a gente. Se você quiser o certificado no final, e você não é obrigado, é só você mandar o certificado ali, as respostas, né? As 21 respostas ao final, ou assim que você for fazendo, para o nosso telefone do canal 96-517-2154, e ali a gente vai reservar ali o seu número e no final a gente concede aí o certificado. Vai ser bênção. Mas se você também não quiser certificado, não tem problema, assiste com a gente os vídeos, eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Já gravamos alguns episódios e está sensacional. Quero convidar você nessa viagem para a gente estudar, essa viagem bíblica, nessa jornada que a gente vai fazer através desse evangelho maravilhoso, o Evangelho de João, tá bom? Então anota aí na sua agenda, toda semana, então pelo menos tem 2 vídeos aí, a gente vai fazer o Evangelho de João, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Vai ser bênção e conectando também com as aulas que a gente aprende aos domingos. Agora sim, podemos voltar ao vídeo. Aí, que legal, a gente está sabendo aí, bom, positivo. Então, você já está alerta quanto a isso. 2.3, o gnosticismo e o cristianismo. Aí sim, beleza. A igreja primitiva teve que lidar também com uma doutrina danosa à fé. Essa era mesmo. Não que né, a outra não fosse, que a gente não pode generalizar todas as filosofias e dizer que elas são malignas, ou que é uma religião, porque ela não é religião, é uma cultura. A igreja primitiva teve que lidar com uma doutrina danosa à fé cristã, o gnosticismo. Além da contínua oposição da religião judaica, a igreja, ainda nos tempos apostólicos, já enfrentava algumas heresias, em especial o gnosticismo, que afirmava que a matéria era má e o espírito era bom. Segundo essa crença, o Filho de Deus, por ser bom, não poderia residir em um corpo físico mau. Isso levou João a combater os gnósticos por com o seu ímpeto. A gente vai ler aqui essas referências, mas aqui eu fiz o desenho que é o seguinte. Aqui é o ponto positivo, joinha, é isso mesmo, a gente tem que ter os gnósticos realmente, esses sim, eles eram contrários, eles estavam disseminando uma religião. O gnosticismo é quase que uma religião, religião mística mesmo, né? E eles estavam infiltrados dentro da igreja, eles estavam lá no meio da igreja. E eles começavam a ensinar coisas erradas. Já viu aquelas pessoas que estão no meio da igreja ensinando coisas erradas, ou que elas saem da igreja, ficam nas sombras ali, elas ficam ali escondidas ensinando coisas erradas, né? Oh, não é isso não, não é bem assim não, não faz isso não, sai daí, vem para cá, não é? Fica ali no sapatinho ali, nas trevas, que eles gostam de ficar nas trevas. Então, o gnosticismo, eles estavam ali também espalhados, e muitos entravam nas igrejas, ficavam sabotando, né, o trabalho de o apóstolo João. E aí então ele vai escrever. Mas qual era a base do pensamento gnóstico, né? Dizer, olha, não, o espírito não se contrapõe à matéria. Na verdade, né, quem dizia isso, mas também são os platonistas. Aí sim, uma filosofia, eu explico isso lá no vídeo, né? Quem assistiu sabe. Os platonistas, dentro da filosofia, diziam que o mundo era dividido em duas partes. O espírito estava em cima, a matéria estava embaixo, e as duas não se comunicavam. Se as duas não se comunicavam, logo Jesus não podia ter duas naturezas, ser homem e ser Deus. Ou ele era Deus, ou ele era homem, ou ele era homem, ou era Deus. Se ele viveu na Terra, ele não podia ser Deus. Então, esses platonistas, filósofos, diziam. Os gnósticos vão dizer o seguinte: olha, o espírito
ele é superior e a matéria ela é inferior. Então, se o espírito é superior, então, se Deus é superior, não pode coabitar juntamente com o homem, né? Muitos gnósticos diziam assim: se Deus está no céu, deixa ele lá, a gente vive a nossa vida aqui, porque não há comunicação entre um e outro, porque são de substâncias separadas. E aí está o milagre do Evangelho, aí está o milagre do nascimento de Cristo, porque esse milagre do nascimento de Cristo vai ser fundamental para ensinar que, no princípio, essa geração de Deus, que ele não foi criado, mas foi gerado, e essa geração da mesma essência vai ser importantíssima para mostrar que sim, espírito e matéria estão juntos. E hoje nós sabemos que espírito e matéria habitam também o mesmo corpo. Por exemplo, o homem tem a parte física, mas também tem a parte espiritual, está dentro da parte física. Então hoje nós sabemos que isso é mentira, que os gnósticos estavam dizendo que não havia conexão. Hoje nós sabemos que o mundo espiritual é mais real do que a gente possa imaginar. A física quântica está aí para provar isso. Então, fechando aqui com chave de ouro, eu espero que aí que você esteja gostando. Deixa aí o seu like e dá o glória, porque chegou o momento do nosso comentário. Chegamos no nosso comentário e aí a gente vamos ver quem é que mandou aí o alô. Então você já sabe que para mandar o alô aí, é só você falar aí, ó. Manda um alô para mim. Deixa eu achar aqui agora que é muito vídeo. Meu Deus do céu. Vamos lá, manda. É só você escrever manda. Vamos ver. Manda um alô aqui para Madureira Franca, São Paulo. E parabéns pelas aulas. É de muita bênção. Quem falou foi o Misael Alves. Muito obrigado. Agora a Cristiane de Souza diz: obrigada, pastor Júlio, suas aulas trazem muita inspiração e assim compartilho os ensinamentos com os irmãos da EBD. Da onde? Na AD Madureira, em Quissamã, Rio de Janeiro. Olha o Rio de Janeiro aí. Manda um alô para mim, irmã Cristiane, minha mãe, irmã Neilda. Irmã Neilda, um alô de Cristo Jesus aí. Agora deixa eu ver quem está falando, é Eliezer Gonçalves. Manda um abraço para o Estadão de Goiás, especialmente para a AD Madureira em São Domingos 2, Goiânia, Goiás. Vou mandar sim. Aqui, ó, já tá aqui, já mandei. Deus abençoe. Deixa eu ver. Eliezer falou de novo. Manda um alô para Goiânia. Eu sou o pastor Eliezer Gonçalves da Paixão, aí tá registrado. Muito bem. Deixa eu ver. Divertido Crente, a paz do Senhor. Manda um alô. Ele é membro. Quando o membro fala, o YouTube para. Então ele diz assim: manda um alô para a Debras Rosa de Maio, Sergipe, coordenador Levi Pacheco. Louve a Deus pelas suas aulas e pela sua vida. Tenho aprendido muito com o Senhor. Deus continue te abençoando. Muito obrigado, irmão Divertido Crente. Jefferson está dizendo: manda um alô, Madureira Francisco Morato, São Paulo. Falar de Jesus é bom demais, concordo contigo. Agora foi Cláudia Ferreira. Manda um abraço para as minhas professoras da EBD, da igreja da Vila Nive. Aí, tá mandado. Deixa eu ver. Manda Miguel Arcanjo. Manda um alô aqui para Goiânia. Continuamos juntos no terceiro trimestre, assistindo todas as aulas. Deus abençoe a sua vida, pastor Júlio César Medeiros. Muito obrigado. Josiane Oliveira falou: manda um alô para De Novo Goiás. Muito obrigado. Aqui também tem mais. Eita, Misael, manda um alô para Madureira Franca. Já li. Deixa eu ver se alguma coisa que também li. Cristiane de Souza, obrigado, pastor Júlio. Suas aulas trazem muita inspiração e assim compartilho ensinamentos com os irmãos. Eu já li. Então, eu escolhi todos os nossos, as pessoas que falaram aqui. Muito obrigado. Tem um aqui, ó. Messia, manda um abraço para o meu pastor Célio Ananias, da cidade de Lagamar, Minas Gerais. Muito obrigado. Josiane falou: manda um alô. Aqui acho que já falei todo mundo. Muito bom. Agora deixa eu ver se tem um valeu, né? Vamos ver se tem um valeu. Vamos ver quem falou aí com valeu demais. Anderson Kleber, 8155, R$5. Ele é membro do canal. Esse aqui é lá da nossa igreja. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Um abraço, irmão Anderson. Ele veio para a nossa congregação, tem sido uma bênção. Já deu aula, novo professor.
gosto muito do trabalho dele, olha, ele está sempre honrando a gente, que o Senhor possa te abençoar cada vez mais, viu? Que o Senhor possa continuar fazendo esse trabalho brilhante na casa de Deus. Anderson Kleber, muito obrigado, e já é membro. Quando o membro fala, o YouTube para, tem esse escudão amarelo aí, ó, maravilha. Também o Diego Brito, opa, maravilha, R$ 5 aí, ó, deu aí pra gente, no canal Boa Semente, muito obrigado a todos vocês aí que têm nos ajudado, esse foi o valeu. E você pode também, né, nos abençoar, também deixando aí o seu valeu, que pra gente é muito importante, tá bom? Deixa aí o seu valeu, que aí você vai estar nos abençoando, ou você pode fazer o Pix 96 517 2154, é uma forma de você também nos abençoar, amém? E uma forma também de você nos abençoar é você, ó, aqui, ó, comprando aqui os nossos livros. Nós temos livros aqui, Café com Deus, que é o campeão, Café com Deus 2, Café com Deus 1, é do Salmo 50, 1 ao Salmo 50. São comentários aí que eu faço dos 6 salmos, que é um devocionais, marca a gente se você comprar. E aqui tem o Café com Deus 2, que eu lancei esse ano, vai do Salmo 51 ao Salmo 100. São comentários ao afeto, a arte de encontrar Deus no outro. É muito bom esse livro, os princípios da liderança para você que é líder. Olha, tem muita coisa boa. Manual da Escola Bíblica Dominical. Onde você compra isso? Na Amazon. Vai lá e nos abençoa em nome de Jesus. E se você comprar, quando chegar na sua casa, faz um print para a gente saber aí que você adquiriu. Tópico de número 3. Vamos para o tópico de número 3. O propósito, ou seja, por quê? O motivo. 3.1. O evangelho distinto dos demais. O evangelho de João nos apresenta, após o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, conhecido como evangelhos sinóticos. O que eu estou explicando? Eu expliquei bem isso naquele vídeo, tá? Hoje eu vou falar, mas assiste lá que você vai ter mais conteúdo. Eles são assim chamados por partilhar uma composição histórica semelhante e conter relatos em comum. João seguiu um caminho diferente dos outros evangelistas, pois seu relato visa despertar e nutrir a fé do povo, apresentando Jesus como o Filho de Deus que se fez carne. Filosofias vãs são aquelas que são contrárias à palavra de Deus. 3.1, o evangelho distinto. Então, como eu estava dizendo aqui para vocês, João seguiu um caminho diferente dos outros evangelistas, pois seu relato visa despertar e nutrir a fé do povo, apresentando Jesus como o Filho de Deus que se fez carne. Está lá em João 1, que a gente já leu. E aí, o que a gente fez aqui para poder mostrar para você, exemplificar para você a diferença de João para os outros evangélicos, né? Evangelhos. Os evangelhos são chamados de sinóticos, porque eles têm uma visão similar, né? Similar, ou seja, semelhante. Então, imagine, né? Jesus aqui, e desse lado, todos estão seguindo a Jesus, Mateus está aqui, tem uma observação. Marcos está aqui, tem uma outra observação. E Lucas nem discípulo foi, ele nem andou com Jesus. O que ele fala é de ouvir, de colher testemunhos, de consultar, de fazer uma pesquisa histórica. Então, o relato que eles fazem não são conflitantes, mas eles se completam, eles são semelhantes, mas eles têm as suas divergências, por isso eles não são iguais. Por quê? Porque os relatos são diferentes, porque são produzidos por pessoas diferentes. Então, Mateus tem um propósito, né, como a gente já sabe, que é falar com os judeus, apresentar Jesus como rei, Marcos apresentar como servo, falando com os romanos, e Lucas a falar com os gregos, ou todas aquelas pessoas que estavam em diáspora falando de Jesus, né? Então, mas eles têm percepções diferentes, mas contam uma mesma história. Então, eles vão falar de parábolas, né? Ele vai falar dos discursos de Jesus, vai falar que são discursos, são aqueles, por exemplo, Jesus falando, ensinando sobre alguma coisa. Vamos falar da vida cotidiana de Jesus, dos milagres que Jesus fazia, sem preocupação com datas, com locais, mas eles vão narrar do seu ponto de vista aquilo que eles perceberam e aquilo que eles entenderam. Visões similares. A essas visões similares, nós chamamos de, né, evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos. João não. João, ele não tem essa ideia de contar o que ele viu. Ele não tem a ideia de narrar os acontecimentos. O que ele vai fazer é teológico, é mais profundo.
é analítico, na verdade, porque ele vai agora provar, tentar provar, mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então ele procura nutrir, fortalecer e firmar a fé das pessoas, como está em João 1, né? Ele escreve para isso, para que aquelas pessoas creiam que se Jesus é o Filho de Deus. Então, diferente do sinótico. Então, por isso que ele é tão importante, né? O Evangelho sinótico. Por isso que ele é tão importante, porque o Evangelho de João, porque ele vem completar esse quadro. Os três são narrativas de vida, narrativas, histórias que eles estão contando, que também podem ser estudados juntos, mas de pontos de vista, de enfoque diferente, e João vem agora de uma análise mais profunda, teológica, para fortalecer a fé. Então, esse é o propósito do autor, né, ou desse livro. 3.2, a teologia joanina. Logo no início do seu evangelho, João identifica João com o verbo e afirma que o verbo era Deus, revelando a divindade, a verdadeira identidade de Jesus. Lembra daquele desenho que eu botei lá da identidade? Muito bem. Revelando a divindade e a verdadeira identidade de Jesus, quem ele era. As mensagens principais do evangelho de João são Jesus Cristo, o Filho de Deus, a fé, o outro consolador, a morte, a ressurreição e a vida eterna. Ao ler o relato de João, notamos a relação entre a fé e a vida eterna estão contidas na teologia junina, porque João fala muito da vida eterna, para que tenha vida eterna. A vida eterna é um tema fundamental. No que se refere à teologia, João se diz testemunha dos milagres registrados em seu evangelho e testifica que Jesus é o Filho de Deus, para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Então ele vai sempre por essa tônica, né, por esse caminho. João, rapidinho a gente lê aqui. 20:31. Assim que eu li. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, ou seja, o Salvador, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, quando a gente crê, a gente tem vida, a vida do Filho de Deus. Aí que, deixa eu falar para vocês, curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Deixa eu ver se eu tenho aqui a página para vocês aqui. Aí, curso de professores de Escola Bíblica Dominical. Aí, que legal. Vai fazer aí comigo, o cursinho aí rodando já aí para você. Aí, vou ensinar aí para vocês aí, tem muita coisa boa aí para você aprender. Isso aí é a introdução ao conteúdo. O conteúdo que eu passo no curso para professores, você quer dar aí uma aula abençoada, e tem coisa dessa para você, tá? Coisa dessa, um curso aí bem pontuado, 4.9, ou seja, quase 5, né? Você entra no site, você compra. Você tem outros cursos também, um curso de obreiros para a sua igreja, aqui você tem um e-book, tem curso sobre o Apocalipse, tem curso do Espírito Santo, tem muito curso para superintendente, muito curso aí bacana para você fazer, para você estar aí com a gente. Agora, eu vou deixar para quem está comigo até agora, eu vou abençoar a sua vida. Eu vou liberar para você uma palavra-chave. Essa palavra-chave, você entra no link que está aqui embaixo e você coloca, você vai ganhar 50% de desconto. Qual é a palavra-chave? Vou dar a palavra-chave. A palavra-chave para você receber 50% do nosso curso. Você viu o preço lá, passou o preço lá baratinho, mas você pode pagar menos. Olha só, a palavra-chave é Logos. Gente, deixa eu te falar uma coisa, só vai valer para essa semana, para a segunda semana de julho, tá? A pessoa vê o vídeo aqui lá 2020, 2030 vai assistir o vídeo, não, eu quero lá o desconto. Não, essa vai valer de hoje, do dia 7 ao dia 14. Deixa eu botar aqui bem claro, de 7 a 14, está valendo esse descontaço de 50% para quem é assinante do canal Boa Semente. Palavra-chave é Logos, Logos, tudo maiúsculo. Logos, printa aí e aproveita esse desconto. 3.3, João nos ensina a evangelizar. João 3,16, talvez seja o texto mais conhecido, porque Deus amou o mundo de uma maneira, né? Que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Neste evangelho,
podemos aprender muito sobre o modelo de Jesus para o evangelismo pessoal, como a quebra do preconceito social, o valor do perdão e o seu profundo amor pelos perdidos. Então, o que eu botei? A responsabilidade cristã, a importância da gente entender essa responsabilidade cristã de falar do amor de Deus. O melhor dos evangelhos para pregar isso é pregar que Deus é amor, né? E esse Deus é amor se revelou em carne e morreu. Tanto amor morreu por nós. Conclusão, o Evangelho de João revela que Jesus Cristo é a maior revelação de Deus. João 10, 30, 14, 9. E que o nosso relacionamento com Deus passa necessariamente por nosso relacionamento com Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor pela preciosidade da mensagem deste Evangelho, ter chegado até nós e podermos desfrutar da vida em Cristo Jesus. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esquece, deixa o like, dá o glória, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nenhum desse conteúdo que a gente lança. Veja também os vídeos complementares, você vai crescer muito. Envia os materiais ali que você está fazendo, você vai entrar você vai clicar, vai entrar, vai direto preencher um formulário, botar as respostas e enviar. No final das 21 vídeos, né, eu vou enviar o certificado aí para você gratuitamente, se você quiser certificado. Se não quiser, pelo menos assiste o vídeo, vai estar ajudando. E quando você assiste, é importante, porque nos dá mais ânimo para fazer mais vídeos. Se ninguém assistiu o vídeo, a gente para de fazer. Dá essa força aí, assiste, compartilha a série A Divindade de Jesus. Vou chegando por aqui. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim de mais um comentário edificante da Escola Dominical. Hoje, aprofundamos nosso conhecimento sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, através das preciosas lições da revista Betel Dominical do terceiro trimestre. Como é maravilhoso poder compartilhar estes momentos de aprendizado e reflexão com vocês. A cada semana, descobrimos mais sobre o amor incondicional de nosso Salvador e sua mensagem transformadora. Não perca nosso próximo encontro. Toda segunda-feira, trazemos um novo comentário repleto de ensinamentos fundamentais para nossa caminhada cristã. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Juntos vamos espalhar a palavra de Deus, levando a boa semente e fortalecendo a nossa fé em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado por assistir.